Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler aqui a minha versão um pouquinho diferente da dos irmãos. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que a ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Senhor, esta é a tua palavra que foi lida nesta noite. Estamos iniciando, Pai, essa série de estudos, que nós possamos ser edificados, que a tua igreja seja edificada, que possamos ouvir a tua voz através, Senhor, desta palavra e que a tua igreja seja desperta, Senhor, para estudar a tua palavra cada dia mais e aprender contigo. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós temos aqui o livro do Apocalipse, que é um livro que desperta muita curiosidade nas pessoas e geralmente existem três grandes motivos pelos quais as pessoas não estudam o livro do Apocalipse. Por que não se estuda o livro do Apocalipse? Por que não se prega em Apocalipse? Por que quase não se ouve mensagem em Apocalipse? Por que as pessoas não têm curiosidade de trazer um ensinamento sobre Apocalipse? Aqui, graças a Deus, nós temos estudado a Bíblia, né? Praticamente a ideia é nós estudarmos a Bíblia toda, né? Então, nós já estudamos aqui, já demos o livro de Ruth, versículo por versículo, o livro de Jonas, versículo por versículo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, versículo por versículo. Já demos aqui vários estudos temáticos e agora a gente está no livro do Apocalipse, que as pessoas evitam por três motivos. Primeiro, porque geralmente acham que o livro do Apocalipse é um livro difícil. Pastor, eu não leio o Apocalipse porque eu acho muito difícil. Eu acho um livro difícil, não entendo o que está nele, tem muitas figuras, muitas visões, muitas coisas que a gente não entende. Segundo motivo é porque as pessoas são influenciadas a não gostar do livro de Apocalipse. O maior interessado que você não esteja aqui ouvindo essa palavra é Satanás. Porque através do conhecimento da palavra de Deus, nós chegamos ao entendimento e nós chegamos ao discernimento. Quem sabe, entende. Quem entende, discerne. Quem discerne é um crente mais abençoado. Porque o que é discernimento, pastor? Discernimento é encontrar o cerne, encontrar o centro, ir direto ao ponto. É saber a realidade. Então, o conhecimento gera discernimento. Quando você está ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, recebendo a palavra, sendo cheio da palavra, Deus vai abrindo o teu entendimento e você passa a discernir tudo. E a Bíblia diz que o crente espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Ele compreende as coisas que estão acontecendo. Então nós passamos a ser crentes mais sábios quando nós temos o discernimento da palavra de Deus. Por isso que há uma influência maligna para que você não ouça a palavra, não aprenda a palavra e não consiga compreender a palavra. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, sobre todos que estão aqui, que estão vendo e ouvindo essa palavra, que qualquer tipo de empecilho, de impedimento que você tenha na sua mente para não compreender a palavra de Deus, caia por terra em nome de Jesus da sua mente. E você tem a capacidade do Espírito de Deus para ler, entender e interpretar a palavra de Deus. Todo crente salvo em Jesus Cristo é capaz disso. Então você só precisa tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus, aquilo que estava difícil para você entender, a partir de hoje vai ser fácil de você entender. Em nome de Jesus.
O terceiro motivo pelo qual as pessoas não estudam o livro do Apocalipse é que acham que o Apocalipse é um livro de terror. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Meu Deus, é um livro de terror, pastor. Tem besta subindo do mar, besta subindo da terra, tem dragão, tem mulher, tem um monte de coisa no livro. Eu leio, eu fico com medo. Teve irmão que já falou para mim, pastor, eu não gosto de ler Apocalipse, porque eu tenho medo. Ele não fique com medo, não tenha medo. 3 motivos pelos quais nós devemos estudar o livro do Apocalipse. Primeiro, porque o livro do Apocalipse conta o final da nossa história. O final da nossa história já está escrito. E o final dela é a vitória da igreja e do Cordeiro. Nesse livro você vai entender e descobrir que a sua história, a minha história, não estão escritas por homem, nem pelo acaso, nem pelo destino, mas Papai do Céu já deixou escrito e o final dela é a vitória da igreja e do Cordeiro de Deus que venceu o mundo e o pecado. A nossa vitória está escrita neste livro. É um livro que contém a vitória da igreja. E no final dela, nós podemos dizer e vamos cantar o cântico que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 em diante, onde diz assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o inferno, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória já está escrita e ela está chegando bem perto de acontecer. A vitória da igreja está neste livro. A igreja termina a história vitoriosa. A igreja não termina a história derrotada. A igreja não termina a história cabisbaixa. A igreja não termina a história humilhada. A igreja não termina a história angustiada. A igreja não termina a história triste. A igreja não termina a história cambaleando. A igreja não termina a história ferida. A igreja não termina a história debaixo de tribulação. A igreja termina a história debaixo de vitória. Vitória. A nossa vitória é a redenção em Cristo Jesus. Essa é a vitória que você tem que buscar, a redenção em Cristo. Porque aqui na terra você vai ter algumas derrotas e eu também. Faz parte da nossa vida. Nem todos serão curados, nem todos serão libertos, nem todos serão abençoados, nem todos serão prósperos, nem todos vão ter carro, nem todos vão ter casa, nem todos vão ter dinheiro, nem todos vão ter financeiramente uma vida boa, nem todos vão morar num lugar bom, nem todos vão ter um nome limpo no Serasa, no SPC, nem todos vão ter uma vida como gostaria. Mas eu tenho notícia para você. Se você faz parte da igreja que vai vencer no final, tem um nome escrito para você no livro da vida e você vai receber um novo nome no céu. A sua roupa aqui pode não ser a da mais chique, mas lá no céu a roupa é de linho branco, finíssimo, salpicado no sangue, a vestidura do Cordeiro de Deus. A igreja estará vestida e muito bem adornada. Aqui você pode não ter uma casa, mas há uma mansão celestial preparada para você no céu, no dia da vitória. Aqui você pode não ter carro, mas lá no céu não haverá impedimento nenhum físico. Aonde você quiser estar com Cristo, você vai estar. A igreja vai vencer no final. Vai correr e não vai cansar. Vai andar e não vai se fadigar. Não há cansaço, não há tristeza. Aqui tem tristeza, aqui tem dor, aqui tem tribulação. Lá não tem morte, não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem tribulação, não tem velório, não tem doença, não tem problema. Esta é a vitória da igreja. Esta é a nossa vitória. Segundo lugar, porque o livro do Apocalipse é a mostra de que Deus está no controle de tudo. Veja o que João escreve. Revelação de Jesus Cristo de Deus, que deu aos seus servos, que em breve, para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer, ou em breve há de acontecer, ou que acontecerão, ou as coisas que devem acontecer. Porque João diz que as coisas devem acontecer. Ele não está falando que essas coisas devem acontecer
no sentido de que elas vão acontecer logo, mas no sentido de que elas estão determinadas para acontecer. Ou seja, a história não está à deriva. A história da humanidade não está à deriva, ela tem uma programação. Deus deu o início e Deus já colocou também o final. Jesus disse, eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele disse, eu também sou o Ômega. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, o que ele quer dizer? Se fosse brasileiro, ele diria, eu sou o A e eu sou o Z. Eu estou no início, mas eu também estou lá no final. Eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Nada escapa das mãos dele. Tudo está programado diante dele. E ele tem o controle de todas as coisas. Então, por isso nós devemos estudar Apocalipse. Terceiro lugar, porque nós precisamos entender as coisas que estão para acontecer. Pois estamos vivendo o tempo do fim. Irmãos, nós estamos no tempo do fim. Não tenha dúvida disso. Nós estamos no tempo do fim. Então precisamos estar preparados, saber e entender. Entender por isto o que vai acontecer conosco. Por isso nós devemos estudar. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. Quando o Apocalipse foi escrito, todos os discípulos de Jesus já tinham morrido. Todos já estavam mortos por causa do martírio, já tinham morrido pela fé, já tinham morrido pela espada ou por algum tipo de morte terrível, por ter sido não negado a fé, ter sido fiel a Jesus. Todos os discípulos morreram. Uns morreram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros crucificados em X, outros cerrados ao meio, outros foram arrastados. Todos morreram. Todos os discípulos morreram por amor a Cristo. Somente João, segundo a história, era um dos discípulos, ou o mais novo dos discípulos. Na verdade, os discípulos de Jesus eram todos praticamente adolescentes. Se você for entender a história, você vai perceber que os discípulos de Jesus eram praticamente jovens adolescentes, eram novinhos quando foram chamados. Todos eles. Com exceção de Pedro. Pedro era o único que tinha mais de 25 anos, com certeza. Porque o imposto do templo ele só era cobrado para homens com mais de 25 anos. E o imposto do templo é cobrado somente sobre Pedro e sobre Jesus. Ou seja, os discípulos todos eram jovens e adolescentes. Tinham menos de 25 anos, com certeza. Nenhum deles é cobrado por imposto do templo. Olha que coisa interessante. Os discípulos eram jovens. Mas agora já tinham passado anos e anos e alguns tinham morrido. Ou seja, a maioria, todos tinham morrido. Só estava João, já um velhinho, cabelos brancos, mas resistindo na fé em Éfeso, morando em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso. João agora é levado para uma ilha chamada Patmos, que é uma ilha vulcânica que tinha muitas minas de carvão. É colocado lá, isolado lá para ser silenciado. Essa ilha de Patmos, aonde João foi preso por causa do evangelho, essa ilha, ela era uma ilha aonde eram enviados os piores elementos. João diz que estava preso no versículo 9 do capítulo 1, olha aí na sua Bíblia. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso na ilha de Patmos como se fosse um bandido de alta periculosidade. Preso por causa do evangelho, por causa da palavra. João estava preso. Mas olha o que o versículo 10 diz. No dia do Senhor, ou seja, no domingo, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve no livro que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
João teve um arrebatamento de sentidos. E deixa eu falar algo aqui, irmãos, que não estava aqui escrito aqui no sermão, mas que é interessante a gente comentar. É que Deus, ele dá revelações para nós. Hoje, nós cremos em revelações, cremos em profecias, cremos em arrebatamento de sentido. Quando a pessoa desmaia, Deus leva ela para mostrar alguma coisa. Nós cremos nisso. Desde que essas revelações, profecia, arrebatamento de sentido, estejam debaixo do crivo da palavra de Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: examinai as profecias. Examinai tudo, retenha o que é bom. Não existe revelações novas. As revelações sobre as coisas de Deus, espirituais, céu, inferno, blá, 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 tudo isso já está na Bíblia. E o próprio livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 22, versículo 18, olha o que é que diz a própria Bíblia lá no Apocalipse 22, 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. A Bíblia se encerra desta maneira, dizendo o seguinte: a revelação está fechada. Pode deixar depois. A Bíblia termina dizendo: a revelação está fechada. Tudo que está aqui é revelação, é revelado, é de Deus. Se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa que esteja aqui, não vai entrar no céu que está descrito aqui e as pragas virão sobre ele. Então, as revelações, profecias, visões, os dons espirituais, nós cremos, praticamos, aceitamos e recebemos, desde que eles estejam debaixo do crivo da palavra de Deus. A regra para a utilização dos dons está na Bíblia. Nenhum dom pode ser utilizado fora da regra bíblica. Porque Deus é organizado. Deus ama a organização. Tudo que é desorganização, Deus não gosta. O reino de Deus é organizado e Deus ama a organização. Deus está onde está a ordem. A desordem é algo que Deus não está presente. Então Deus usa os seus servos nos dons espirituais e a regulamentação de como usar os dons está na Bíblia. Nós podemos também trazer um estudo bíblico sobre o uso dos dons espirituais. E eu aqui creio piamente nos dons. Essa igreja também crê. Mas nós cremos do modo bíblico. Por exemplo, você não acredite se alguém chegar um dia e dizer assim: Deus me revelou que lá no céu tem um muro. E o lado de cá tem uma área lá que eu ia entrar e não conseguia entrar, como eu já ouvi uma vez. Antigamente tinha muito aquelas fitinhas, né? Aquelas fitas de... Não era fita cassete, não. Era fita... Esqueci o nome agora. Aquelas fitas que vendiam. VHS. Que o pessoal rodava e dizia assim: é o testemunho do irmão que foi no céu. Aí a gente vai ouvir. Aí o irmão começava: eu fui no céu, cheguei lá, tinha uma grade, tinha um portão. Aí eu fui entrar nesse portão, o anjo falou assim: aqui você não pode entrar, porque aqui estão os ilustres. Aqui está Abraão, Isaac, Jacó. Quer dizer, na visão dele tinha uma divisão no céu. Tinha a parte pobre, que somos nós, e a outra parte que é a área VIP. No céu não tem área VIP. No céu não tem área VIP. Deus me livre, irmão. A gente já passa uma discriminação danada aqui. Chega lá, vai ter discriminação também. Deus me livre, não dá não. Esse negócio não dá para nós, não.
Então essa revelação é uma falsa revelação. Como que eu sei que é uma falsa revelação? Porque a Bíblia não me diz isso. Da mesma maneira, teve uma mulher chamada... alguma coisa Baxter, o nome dela. Eu não gravei, não. Não sei se é Rebecca Baxter, uma coisa assim. Alguma coisa Baxter. Eu sei que o sobrenome dela é Baxter. Ela escreveu um livro, A Divina Revelação do Inferno. Irmão, é do inferno mesmo. Pode descartar o livro e jogar no inferno. Por quê? Porque ela descreve o inferno como se o inferno fosse um corpo deitado e Satanás, os demônios, os anjos caídos lá com chicote, com corrente, maltratando as pessoas. Ela diz que tinha um trono no inferno, e o diabo estava lá, chicoteando a galera. Se o diabo, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, o inferno, ele não é o reino do diabo. O inferno é o lugar onde o diabo vai pagar por tudo que ele fez. E os demônios também. Então ele não vai ter prazer no inferno, ele não vai torturar ninguém no inferno. Muito pelo contrário, lá ele será torturado. Agora, se a Bíblia me diz que é isso que acontece, eu fico com a Bíblia. E a irmã lá que escreveu o livro, ela estava no mundo de Nárnia, alguma coisa assim aconteceu com ela, mas não é revelação. Porque a revelação, ela tem que estar condizente com a maior revelação. O que a Bíblia diz? Revelação de Jesus Cristo. Está aqui no livro do Apocalipse. A revelação está aqui, é a Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia você aceite qualquer revelação. Fora da Bíblia, rejeite todas. Não importe quem seja. Porque homens de Deus, mulheres de Deus também erram nas profecias. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não quer dizer que o Espírito Santo está sujeito a mim. Não. Quer dizer que eu tenho controle sobre o meu espírito. Eu controlo as minhas emoções, as minhas ações, as minhas falas. Então Deus fala assim, vai lá e diz para Amanda que ela vai se vestir de azul amanhã. Aí eu chego para Amanda e digo assim, Amanda, amanhã você vai se vestir de azul e tem mais, a sandália é preta e vai ter um echarpe branco, mas Deus não mandou falar de sandália nem de echarpe, mandou falar do vestido. Tá entendendo? Deus fala com o profeta uma mensagem. Às vezes o profeta acrescenta coisa que Deus não falou. Por isso que nós devemos examinar a profecia. Julgue a profecia segundo a palavra. Se está dentro da palavra, bem. Se está fora, rejeite. Não importa quem seja a pessoa que esteja profetizando. Porque pessoas sinceras também erram sinceramente. As coisas que devem acontecer significa que elas estão determinadas. Não que elas vão acontecer logo. Alguém, por gentileza, 1 Pedro 4,7, abra sua Bíblia, por favor, e leia para a gente. 1 Pedro 4,7. Fique de pé, ele é bem forte. Primeira Pedro 4,7. Já está próximo o fim de todas as... mas Pedro escreveu isso há quanto tempo? Há 2000 anos. Ele está dizendo, já está próximo o fim de todas as coisas. Vocês estão entendendo como é que funciona? Não quer dizer que o fim está próximo, não significa que vai acontecer amanhã. Significa que nós devemos estar preparados. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Isso quer dizer que a igreja precisa estar alerta 24 horas. Sede sóbrios. Sobriedade significa que você tem que estar com a sua mente bem tranquila no lugar, sem ficar pensando em coisas que não deve pensar. Ser sóbrio. Você tem que ter uma mente bem equilibrada. Vigiai em oração. E o apóstolo João também escreveu, o tempo está próximo. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam
o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E aí nós é que vamos julgar pelos sinais dos acontecimentos, quando é que vão acontecer essas coisas. Mas o tempo está próximo. Então eu separei algumas passagens bíblicas aqui para nós lermos sobre a proximidade dos tempos das coisas estarem acontecendo. Vamos ver, será que nós estamos vivendo esses dias, esses últimos dias? Então vamos ver o que diz a Bíblia e a gente vai julgar aqui se estamos vivendo ou não. Lucas 21, 25 e 26, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, por gentileza, quem achar, leia para nós, por favor. E outro irmão ou irmã, procurei Mateus 24, 38. Será que nós estamos vivendo esse tempo da angústia das nações? Onde os homens estarão perplexos, desmaiando de terror? O que quer dizer desmaiar de terror? É uma expressão para dizer, vai ter muito terrorismo. Será que nós estamos vivendo esse período já? Onde as nações estão perplexas, onde as guerras estão trazendo angústia. Eu vou dizer aos irmãos que eu estou na área da mente, né? Estou estudando a área da mente. Eu vou dizer, nunca se teve um tempo onde as pessoas estiveram tão ansiosas e depressivas. Às vezes a pessoa pensa que é depressão, mas não é, é ansiedade. A angústia está fazendo parte da vida cotidiana das pessoas. Será que isso não é cumprimento da palavra de Deus? Mateus 24, 38, por favor. Achou? Pode ler. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, deviam casar por causa do casamento até o dia que Noé morreu na água. Obrigado. As pessoas estão totalmente aleatórias às coisas espirituais. Assim como nos dias de Noé. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão mais preocupadas com a sua rotina cotidiana. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou já prestaram atenção, que a nossa vida do dia a dia ela está mais corrida. Tem dia que você acorda, parece assim, meu Deus, eu precisava hoje que o dia durasse 32 horas, 24 está pouco, precisa de 32. Por que tá essa correria do dia a dia é dada por causa de quê? Essa correria do dia a dia ela é dada porque o mundo quer nos envolver nele. Então a tecnologia, o avanço da ciência, o avanço das mídias sociais, todas essas coisas, elas vêm para nos seduzir. Parece que é uma sedução do mundo. O mundo ele vai nos atraindo, ele vai nos puxando e vai nos deixando ocupados no dia a dia. O tempo é o mesmo, são as mesmas 24 horas que houveram 100 anos atrás. A diferença é que nós estamos mais ocupados com coisas do século do que com as coisas espirituais. Porque isso é um cumprimento da palavra de Deus. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, viviam a sua vida secular. O século está muito em voga. Se você hoje chegar para a pessoa e dizer assim, tem como você renunciar a alguma coisa para estar na presença de Deus, ou estar na casa de Deus, ou estar tirando tempo de oração, ou um tempo de jejum, ou um tempo de leitura da palavra, é cada vez mais difícil alguém renunciar. Por quê? Porque o mundo está seduzindo os crentes. O mundo está seduzindo as pessoas. Então, nosso tempo está sendo gasto com coisas seculares, coisas materiais. Comer, beber, casar e dar-se casamento significa isso, coisas do século, coisas seculares.
redes sociais, mídias, televisão, entretenimento. Isso vai seduzindo, a gente vai nos prendendo, tirando nossa força. E quando a gente vê, a gente torna um crente secular. A gente não tem mais o prazer de estar na casa de Deus. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu faço. Se der, eu estarei. Por que se der? Porque eu estou mais ocupado com as minhas coisas. A verdade é essa. Mas o Senhor está nos chamando para um despertamento espiritual nesta noite. Desperta a igreja, por quê? Porque assim como nos dias de Noé também de repente veio o dilúvio, se você estiver desapercebido das coisas espirituais, irmãos, eu estou sentindo virtude de Deus nessa palavra. Se você estiver desapercebido das coisas espirituais, assim como o dilúvio veio e matou a todos, muita gente vai ficar quando Jesus vier buscar a sua igreja, porque estão envolvidas com as coisas deste mundo. Amaram o presente século. Isso não é de hoje, não, isso vem de muitos anos. O apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Lá no final ele diz assim, olha, todo mundo foi embora. Aí ele diz assim, inclusive Demas, ele cita um homem chamado Demas. Demas também me abandonou, amando o presente século. Amou o presente século. Abandonou a presença de Deus porque amou as coisas do mundo. Irmão, dá para você fazer um lazer com a sua família e ser crente. Dá para você ir na academia e continuar crente. Dá para você assistir uma série e continuar crente. Dá para você ter rede social e continuar crente. Você só precisa entender uma coisa. Tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. A sua ida no seu lazer está glorificando a Deus. A sua ida à academia está glorificando a Deus. O seu curso de faculdade está glorificando a Deus. O seu trabalho está glorificando a Deus. A sua vida, a sua série está glorificando a Deus. O seu tempo na rede social está glorificando a Deus. Se está, glória a Deus por isso. Se não está, você precisa rever seu conceito. E o Espírito Santo fala conosco. Na própria igreja, Mateus 24:12, por favor. É aí onde eu fico mais assustado, porque eu estou vendo o cumprimento dessa profecia. Eu converso com muitos pastores, amigos, e eu vejo porque a gente vai vendo o diagnóstico da igreja assim, não pela nossa igreja, mas de modo geral. Mateus 24:12, por favor. Depois outra pessoa pode ler, por gentileza, 1 Timóteo 4:1-2. Pode ler, por favor, Maiara. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é o amor frio? Você não vê mais aquele sentimento. Por exemplo, está chegando o Natal. Falta aí praticamente 2 meses ou menos aí para o Natal. Né? Você não sente aquele clima de família mais. Antigamente tinha um clima de família, um clima de Natal, as pessoas pareciam que ficavam mais alegres. Havia um sentimento de perdão, um sentimento de alegria, de amor, de reconciliação. O Natal era isso. Hoje as coisas estão tão frias. O amor vai esfriando. O amor vai esfriando nos casamentos. Quantas pessoas estão abandonando as suas famílias porque não querem, não está dando certo, separa, casa com o outro, vai embora, vou tocar minha vida. Quebrou, irmão. Ou antigamente, quando quebrava alguma coisa, a gente levava para o conserto. Hoje a gente joga fora e compra outro. Isso é o amor esfriando. Nós estamos descartando as pessoas como descartamos as coisas. E às vezes isso se reflete dentro da igreja. Quando num relacionamento entre irmãos a gente tem um problema, e da gente resolver o problema, a gente bloqueia a pessoa da nossa vida. E vem participar de Santa Ceia e pega na bandeja da ceia e participa da ceia, como se nada tivesse acontecendo. Ou pior, se autodisciplina. Não, esse mês eu não vou e mês que vem também não. No outro mês eu vou. Pior ainda.
Pior ainda. Então o amor vai esfriando, vai se cessando, aquele fervor espiritual, aquele desejo de ganhar a alma, de buscar o que está perdido, de ajudar o que está precisando. Eu louvo a Deus, irmãos, porque domingo, nós tiramos uma oferta para uma pessoa que estava precisando. Terminou de tirar a oferta, Deus derramou aquele poder na igreja. Sabe por quê? Eu fui para casa refletindo, para minha festa, a festa foi aquilo ali. Sabe, sinceramente, sabe por quê? Porque eu cheguei em casa e fiquei pensando, Deus derramou uma glória na igreja que estava para ser derramada, porque Deus viu a intenção do coração do povo na oferta, para ajudar o próximo. O amor ardeu no coração, o fogo desceu no altar. Porque eu penso o seguinte, nós gastamos aí R$22.900 nessas cadeiras. Tiver um membro da igreja precisando, para mim, eu vendo uma cadeira dessa e ajudo um membro da igreja, porque a cadeira vai passar, mas as pessoas ficam, irmão. Tá me entendendo? As pessoas são mais importantes que as coisas. O amor aos bens materiais está cegando os crentes. Os crentes estão trocando seu tempo na presença de Deus para poder ter. Esquece que as coisas passam. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso que você tem aí vai passar, esse dinheiro que está no seu bolso vai acabar, essa casa que você mora um dia ela vai ser refeita, reconstruída, vai passar, mas o tempo que você passa na presença de Deus, esse tempo nunca mais volta. O tempo que você passa no seu quarto em oração nunca mais volta. O tempo que você passa lendo a palavra, sendo alimentado, nunca mais volta. Até a sua beleza passa. Mas se você tem fervor no seu coração, aleluia, o fogo arde no altar e nunca se apaga. O amor de muitos esfriará, não significa que o amor de todos se esfriará. Então, que nós sejamos esses poucos que ainda amam. 1 Timóteo 4, 1 e 2, por favor. Veja só, nos últimos dias, os demônios irão começar a pregar doutrinas. Onde os demônios estão pregando doutrina? Estão pregando doutrina nos púlpitos, na boca de pastores e mestres endemoniados. É por isso que a igreja precisa ser vacinada com palavra, com Bíblia. Você vai vencer a doutrina de demônios se você tiver Bíblia na veia. Não é só a Bíblia, é a palavra. Não, aqui não, Satanás. Meu ouvido está vacinado. Eu estou cheio de Bíblia no meu coração. Aqui não vai entrar a doutrina de demônio, não. Por que o pastor André aqui é tão criterioso com o pregador? Mesmo assim, de vez em quando a gente ainda erra. Eu sou chato com trazer pregador e de vez em quando a gente ainda erra. Por quê? Porque hoje as pessoas estão vivendo uma aparência que não estão pregando na sua vida. Elas pregam uma coisa e vivem outra. Aí são espíritos enganadores que estão mentindo para a igreja e muitos estão dando ouvidos a esses espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Pessoas que estão vivendo situações onde Satanás está tomando a mente delas e poluindo. Mas o nome de Jesus é poderoso e a palavra de Deus é poderosa para vacinar o teu coração. Temos que tomar cuidado, porque esses últimos dias estão vivendo. Estamos ou não vivendo esses últimos dias, irmãos? E aí João escreve então a sua carta. Estou caminhando para o final. O tempo passou muito rápido hoje. João escreve a sua carta, a carta às 7 igrejas da Ásia. Escreve um livro que você vê, envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 igrejas que
que João escreve as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas. Aqui já dá, cada igreja dessa dá uma semana de estudo bíblico. Né? As 7 igrejas da Apocalipse, dá para você dar 7 semanas de estudo, só isso aqui. Porque elas são muito interessantes. Mas eu fiz um resumo. João, quando está tendo a visão, abra sua Bíblia em Apocalipse 1. Versículo de número 12. Depois do versículo 11, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi. Viu o quê? Viu o quê? 7 castiçais de ouro. E entre os castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem. Então veja só, irmãos. João está tendo a visão e tem alguém falando com ele. O que você vê, escreve no livro. Quando ele vira para ver quem está falando com ele não vê Jesus. No primeiro plano que João vê é a igreja. E aí depois a visão se amplia e ele vê Jesus andando entre os 7 castiçais de ouro. O que isso quer dizer? Que Jesus está andando no meio da sua igreja. Isso aqui, nesse texto aqui, nós já refutamos essa doutrina de demônio que estão pregando por aí, que você não precisa congregar para ser salvo. E não precisa de uma igreja para você ser salvo. Jesus é revelado ao mundo através da sua igreja. Ele está andando no meio dos 7 castiçais. Você ouve a voz de Jesus, quando você vira para ver, você não vê Jesus, você vê a igreja primeiro. Porque Jesus é revelado aqui. Jesus fala, é aqui que ele fala. É aqui que ele fala. É aqui que a presença dele se manifesta. É aqui que ele age. É aqui que ele está caminhando e está fazendo a avaliação da sua igreja. É no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio dos 7 castiçais fazendo o quê, pastor? Está no meio dos 7 castiçais avaliando a igreja. Está vendo como é que está o estado da igreja. Aí ele vai e passa pela igreja de Éfeso. Todas as igrejas, cada uma de 5 das 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sátira, Filadélfia e Laodiceia, ele diz, eu conheço as tuas obras. Para todas ele diz, eu conheço, eu sei as tuas obras. Ele sabe, irmão, de tudo. É por isso que eu fico tranquilo. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que me omitem. Mas o dono da igreja sabe de tudo. E ele está passando no meio dos 7 castiçais. E calassuia ramanás. E à medida que ele passa, ele faz uma avaliação. E essa avaliação ela tem um elogio, uma repreensão, uma exortação e uma promessa. Somente para a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna ele não tem repreensões. Para as outras todas ele tem repreensão. E somente a igreja de Laodiceia é que não tem nenhum elogio. Coisa triste. A igreja de Laodiceia é coisa triste. Mas vamos lá. Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada pelo seu trabalho, pela sua paciência, pela rejeição dos falsos apóstolos. Mas ela é repreendida porque ela perdeu o primeiro amor. A igreja de Éfeso, num tempo de mais ou menos 40 anos, em que Paulo esteve em Éfeso pregando. Quando Paulo chegou em Éfeso, irmão, Éfeso era a cidade da magia negra e da bruxaria do mundo antigo. Cidade onde tinha mais macumbeiro naquela época era Éfeso. Onde tinha mais bruxo naquela época era Éfeso. Onde tinha mais feitiçaria era Éfeso. Éfeso era o lugar onde tinha mais magia. Quando Paulo prega em Éfeso, os livros de magia são queimados em praça pública. Está no livro de Atos. Há um avivamento naquela cidade, a cidade se converte, tem um mover de Deus, o Espírito Santo é derramado entre eles, e aquela conversão de alma, 40 anos depois. 2 gerações de crente depois, praticamente. Jesus escreve a carta falando para o João, João, manda uma carta para Éfeso lá. O que aconteceu com Éfeso? Perdeu o primeiro amor.
Perdeu aquele fervor, esfriou, a igreja esfriou. Aí ele diz: lembra da onde você caiu, se arrepende e volta às primeiras obras. Veja se você perdeu o primeiro amor, se você abandonou. E há uma coisa interessante no versículo 4, no versículo 5 dessa carta. Olha que coisa interessante. Apocalipse 2, 5. Lembra-se de onde caiu, arrepende-te, pratica as obras que praticava no princípio. Se não, aí vem a exortação. Se não, se você não voltar às primeiras obras, eu vou vir até você e vou tirar do seu candelabro do lugar dele. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que isso aqui significa? Que Jesus ele dá um tempo para a pessoa se endireitar. E às vezes a pessoa não se endireita. E se ela não se endireitar, ele mesmo chega e retira o candelabro da presença da pessoa. O que quer dizer retirar o candelabro? Ele vai e tira, arranca a pessoa da presença. Arranca a pessoa da posição. Arranca a pessoa do cargo. Arranca a pessoa da igreja. Tira. Ele diz assim, não, eu te dei tempo para você se arrepender. Não deu, tira. Por isso que tem coisas, irmãos, que não é o pastor que vai fazer. Tem coisas que não sou eu que vou fazer. Tem coisas que não é o líder do departamento que vai fazer. Tem coisa que é Jesus que vai chegar e vai tirar o candelabro do lugar da pessoa. Aí você vê a pessoa pregava, fazia, acontecia, daqui a pouco murchou. Liderava, não sei o que, agitava, daqui a pouco morreu. Profetizava, cantava, fazia movimento, daqui a pouco você vê. Cadê a pessoa? Sumiu. Não é nem lembrada mais. O que aconteceu? Jesus veio. Falou, não mudou. Ele tira a presença. Porque a presença de Deus é o que mais vale nessa terra para o crente. Senão virei a ti. Tem gente que Deus vai tratar com ele, Deus vai tirar o castiçal. Aí você vê a pessoa, ela está numa derrota espiritual, não se levanta. Por quê? Porque não se arrependeu. Jesus veio, tirou o castiçal. Essa palavra, irmãos, é uma palavra pesada sim, mas é a palavra de Deus. Esmirna é uma igreja que passava tribulação. Era uma igreja pobre numa cidade rica. Porque os crentes resolveram escolher servir a Deus. E quando eles serviram a Deus e optaram por servir a Deus, perderam seus empregos. Então a igreja era pobre, mas Esmirna era uma cidade rica. Aí Jesus escreve a carta assim, fala para a igreja de Esmirna, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua prova, eu sei o que é que você está passando, recalabassuri andarai. Conheço a tua tribulação, sei da sua perseguição, você vai passar por mais perseguição, mas tem um porém, eu estarei com você, o vencedor não vai para o inferno, a vitória da igreja de Esmirna é na glória, a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, ele diz assim, eu sei que você habita onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás aqui é um sentido figurado, por quê? Porque na igreja de Pérgamo era onde ficava o culto ao imperador. Então era um lugar extremamente idólatra, onde o culto ao imperador disputava-se com Esmirna. Vamos ver qual a cidade que mais vai cultuar o imperador. Era um verdadeiro trono de Satanás. A igreja estava no meio, lá inserida, no lugar onde o trono de Satanás estava. A igreja estava lá atacando mesmo, porque a igreja que é fiel não teme trono de Satanás, hostes, potestade, principado, demônio. Ela passa por cima porque ela é fiel. E ela recebe o elogio, vocês manteram a fé mesmo sob perseguição. Porém, tem contra vocês que vocês estão tolerando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Vocês estão permitindo que o mundo entre dentro de vocês.
Cuidado com o mundanismo, Pérgamo. A igreja de Tiatira, ele diz assim: você tem um amor muito bonito, uma fé muito bonita, um serviço, a perseverança, a obras. Maravilha. Tenho, porém, contra você, que tolera falsa profetisa Jezabel na igreja. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante. Era a igreja que tinha uma placa escrita assim: venha como estás, fique como estás, aqui pode tudo. Era uma igreja tolerante. Não tem problema não. Quem faz a obra é Jesus. Pode vir, vai ficando, vai fazendo, vai acontecendo. Do jeito que você está, fica e vai embora. Vamos tocando barco. Tolerava tudo. Era uma igreja tolerante. Aí o Senhor diz assim: não seja tolerante. Tenho contra ti que você está sendo tolerante com essa profetisa aí, Jezabel. Você está sendo tolerante com esses pecados sexuais que estão acontecendo no meio de vocês. Vocês estão sendo tolerantes com a vaidade. Jezabel na Bíblia é o símbolo da vaidade. É o símbolo da idolatria. É o símbolo da sensualidade. Tenho contra você que você está tolerando Jezabel no meio de vocês aí. Arranca essa Jezabel daí. Eu tenho vitória para entregar na mão de vocês. O que vencer governará as nações. A quinta igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja morta espiritualmente. Ele diz o seguinte, a igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1. Você tem fama de que vive, mas está morto. Você conhece aquela pessoa que vive de aparência? A aparência para ele é tudo. Ele posta, todo dia ele está postando lá a foto que ama a mulher, que gosta da mulher, que passeia com a mulher, e chega em casa não quebra pau danado. Todo dia ele tá lá no restaurante chique, mas está com o bolso vazio. Todo dia ele está no banner pregando, cantando, fazendo, profetizando, mas não ora em casa. Não jejua, não consagra. Tem fama de que vive, mas está morto. Jesus chamou essas pessoas de sepulcro caiado. Ele disse o seguinte: vocês estão igual sepulcro. Ele falou para os fariseus: vocês estão igual sepulcro caiado. Por fora está bonito. É igual um túmulo. Gente, as obras de arte mais lindas que tem em São Paulo estão nos túmulos dos jardins dos cemitérios. Sabiam disso? Você chega lá, os túmulos é a coisa mais linda. Por dentro é morte, é osso, é podridão, é fedor. Jesus diz: tem gente, o religioso, que é igual sepulcro, vive de aparência. Você aperta a mão dele, ai, tupa, torra. Cheio do fogo. Chega em casa, maltrata os filhos, maltrata a mulher, maltrata o marido. Na igreja é um crente. Em casa é o demônio. No trabalho é um ímpio. Vive de aparência. Tudo que é coisa errada está metido. Vive de aparência. Aí vem para a igreja domingo, bota terno, gravata, senta, às vezes prega, canta, sei lá, toca, dirige. Não é nem direto para ninguém, não, é ensino. Aí senta, participa do conjunto, canta, vai embora como se nada estivesse acontecendo. A vida toda desmantelada, vivendo de aparência. Mas Jesus sabe quem é de verdade e quem não é. Eita lá, súbia. Jesus sabe quem é de verdade e quem não é, porque ele está andando no meio de sete caçadas dizendo assim: eu sei, Sardes, que você tem fama de que vive, mas você está morto. Eu sei quem está vivo de verdade e eu sei quem tem sua fama de vivo. Eu sei. Ele sabe, não adianta. A igreja de Filadélfia é uma igreja missionária. Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta aberta era essa? Era a porta de pregação do evangelho, irmãos. Filadélfia era a porta do mundo antigo para o comércio.
Todo mundo passava em Filadélfia. Era a cidade mais importante do Vale do Rio Lico. Então todo mundo passava ali por Filadélfia. Filadélfia tinha uma porta aberta. Essa porta aberta, o que é? Eis que por onde tinha uma porta aberta. É a porta da evangelização. Que ninguém pode fechar. Coisa linda Jesus falando com Filadélfia. Uma igreja missionária, guardou a palavra. Não negaste meu nome. Ele diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, nós temos uma coroa espiritual sobre a nossa cabeça. Você sabia disso? Cada crente tem uma coroa espiritual sobre a sua cabeça. Que o inimigo quer tomar essa coroa, quer manchar essa coroa, quer manchar a sua reputação, quer manchar a sua família, quer manchar a sua vida espiritual, quer destruir a sua coroa, mas ele não vai conseguir. Guarda o que você tem, guarda a perseverança, guarda o amor, guarda a fé, guarda a oração, guarda o fervor, guarda o fogo, guarda a essência, guarda a Bíblia, guarda a palavra, guarda a comunhão, guarda a fidelidade, guarda a lealdade, guarda o que você tem, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E por último, aí ele vai encontrar com a igreja de Laodiceia. Essa aqui é uma igreja morna e orgulhosa. Jesus disse, quem dera você fosse frio ou quente, você é morno, você está em cima do muro. É aquela pessoa que não decide, está em cima do muro. Você é morno. Melhor que fosse frio ou quente. Você sabe por quê? Alguém aqui já tomou Coca-Cola quente? Horrível, não precisa falar mais nada. E café frio? O café tem que ser quente. E a Coca-Cola tem que ser gelada. Sorvete quente não dá. Tem que ser gelado. Lasanha fria também não rola. Tem que ser quente. O quente tem o seu valor. O frio também tem seu valor, irmão. Jesus diz, quem dera se fosse frio ou quente. Você é morno. É uma mornidão espiritual. Ele diz, a igreja de Filadélfia era a igreja, a Laodiceia era a mais rica que tinha na região. Era uma igreja que era o centro oftalmológico da época. Qualquer um que quisesse tratar a vista ia para lá. Aí Jesus olhou e disse assim, você se sente o centro oftalmológico, né? Mas eu vou dizer, você é cego. Laodiceia era rica, 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 rica. Jesus disse, você é pobre. Laodiceia era o centro do vestuário fino do mundo antigo. Tecidos e mais tecidos eram vendidos nas ruas de Laodiceia. Jesus disse, você está achando que você está bem vestido? Para mim você está nu. Ele chama a igreja de miserável, pobre, cego e nu. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus falando para a sua igreja. Aí ele diz assim para ela assim, ainda tem mais. Eis que estou à porta e bato. Botaram Jesus para fora da própria igreja dele. Eu estou para fora da minha própria igreja. Botaram ele para fora. Disseram, Jesus, aqui tu não entra não, aqui é conosco. A igreja de Laodiceia era uma igreja que era só o homem, o homem, o homem. Era uma igreja humana. Era uma igreja que tinha pirotecnia de show. O melhor som, o melhor equipamento, o melhor banco, o melhor pastor, o melhor ar-condicionado, os melhores tudo, mas ela era vazia de espiritualidade, porque Jesus estava do lado de fora. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entro. Eu quero entrar de novo nessa igreja. Sabe por quê? Às vezes nós desistimos de alguém, mas Jesus não desiste não. Ele vai levando até quando dá. Ele está na porta batendo. Arrependa-se. Compre de mim colírio. Compre de mim vestes novas. Eu tenho uma nova vida para você. Ele encerra essa carta à igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, e acho bem interessante porque ele diz, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono,
junto com meu Pai. E aqui eu encerro a palavra dessa noite. Mesmo aqueles que botaram Jesus para fora, que eram cegos, pobres, miseráveis, nus, Jesus estava dizendo: se você abrir o coração, eu vou entrar e vou fazer uma mudança. Eu vou cear contigo. Eu vou sentar à mesa com você. Nós vamos ter uma nova vida. Porque o evangelho é um evangelho de graça. A porta ainda está aberta. Um dia ela vai fechar. Jesus está voltando. Mas enquanto ela está aberta, ainda dá tempo de se emendar. Porque aqui é o lugar onde o errado encontra perdão. Aonde o desmantelado encontra conserto. Recachuí essa manai. Não desiste de orar, irmão, por aquele teu parente que está afastado. Não desiste de evangelizar a tua família. O teu marido, a tua esposa, quem quer que seja, teu filho, tua filha. Não desista. Porque ele está aqui dizendo: se eu ouvir a minha voz, eu entro e ceio com a pessoa. Então continua orando: Jesus salva, ele vai salvar. Jesus salva, ele vai salvar. Jesus salva, ele vai salvar. Não desiste porque ele não desistiu. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.